estas fotografias aqui não são montagem, não são manipulação de imagem, são feitas em tempo real durante a festa e com uma técnica que eu vejo que poucos fotógrafos ainda utilizam, mas se essa técnica for bem utilizada, vai gerar fotografias com muito impacto. E neste vídeo eu quero te mostrar exatamente como tu podes fazer isso no teu trabalho também, tá? São só 3 passos e tu vais ver como é relativamente fácil de fazer, tá? Então, bora lá! O primeiro passo que tu tens que fazer é configurar a tua câmera da forma certa. Qual é a configuração principal? É tu teres uma velocidade lenta. O light painting nada mais é do que um movimento de arrasto. Então, para tu teres esse movimento, para tu teres esse arrasto na fotografia, tu tens que utilizar uma velocidade baixa. E aqui o truque é o seguinte: quanto mais lenta for a velocidade, maior é o efeito de arrasto que tu vais ter na imagem. Nas minhas fotos eu costumo usar em torno de 5 de velocidade, mas como eu te disse, isso depende muito do efeito que tu queres. A segunda configuração muito importante é diminuir a tua abertura, o F da tua câmera, porque quando tu diminuis a abertura, o ambiente como um todo, ele fica mais escuro e isso vai fazer com que todas as luzes que tu tens na cena ganhem um destaque muito maior, tá? E é exatamente isso que eu quero para este tipo de fotografia. Eu quero que todo o ambiente seja mais escuro e que eu tenha apenas o elemento, a pessoa que está na imagem e também as luzes. E além da abertura, uma coisa importante é tu utilizares um ISO baixo também para o mesmo efeito, não é? Para tu deixares todo o ambiente um pouco mais escuro. E pronto, com essas 3 configurações, velocidade, abertura e ISO, nós já temos a nossa câmera configurada e assim nós já vamos ter o nosso movimento, ou seja, vamos ter o nosso arrasto na fotografia bem feito. Ok, Sérgio, eu já tenho uma fotografia arrastada, um ambiente todo escuro, só com umas luzes tremidas, mas como é que eu faço aparecer as pessoas? Como é que eu faço com que as pessoas não fiquem também todas tremidas? E agora nós vamos para o nosso segundo passo, e o segundo passo é deixar o like neste vídeo. Oh, é lógico que eu estou a brincar, esse não é o segundo passo. Agora, se esse vídeo te ajudou ou está a ajudar de alguma forma, deixa o like porque tu sabes que isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Agora, não te esqueças de deixar porque senão essa técnica que eu te estou a ensinar não vai funcionar. Voltando aqui, qual é o segundo passo para congelar as pessoas, ou seja, para as pessoas ficarem nítidas na tua fotografia? Para isso tu precisas de usar um flash. Pode ser um flash speedlight, aquele que tu colocas em cima da câmera, ou pode ser um flash externo. Porque quando a gente fala de flash, meu Deus, eu preciso de muita coisa. Não, só precisas de um flash em cima da câmera. O detalhe é o quê? A potência que tu vais ter que utilizar nesse flash. Nesse caso, eu gosto de utilizar o TTL, que é uma espécie de automático do flash. Porquê? Porque às vezes eu estou a fazer uma foto longe da pessoa, outras vezes perto da pessoa, e assim ele próprio ajusta a potência necessária para iluminar aquela pessoa. E como eu te disse, a ideia aqui é que tu podes usar esse flash tanto em cima da câmera, como podes também usar de forma externa, com um assistente de luz ou deixar esse flash num tripé. O que é que esse flash vai fazer? Como ele tem um disparo muito rápido, ele vai iluminar apenas a pessoa num pequeno instante da nossa exposição. O obturador da câmera está aberto e o flash em um desses momentos, puff, vai iluminar a pessoa e a luz desaparece. Mas como o obturador ainda está aberto, ele vai capturar todas as luzes para ficar com aquele arrasto e a pessoa vai ficar congelada. Porquê? Porque ela foi iluminada somente por um instante da luz do nosso flash, tá? Então é simples assim e a pessoa não vai ficar tremida. Porquê? Porque ela foi iluminada apenas pela luz do flash e não pela luz do ambiente. E agora, o movimento de arrasto das luzes vai de acordo com o movimento da câmera que tu fazes. Se tu quiseres luzes mais circulares, tu vais fazer um movimento com a câmera enquanto estiver com o obturador aberto. Um movimento mais circular. Se tu quiseres mais linhas retas, tu vais fazer um movimento mais reto, seja na perpendicular ou o que for. Então é basicamente isso. Se tu quiseres círculos assim, se quiseres reta mais assim, é uma questão de gosto, tá? O terceiro passo é algo que eu sempre falo e que a maioria dos fotógrafos ignoram, que é o quê? Valorizar essas fotografias na edição. O light painting, ele já fica muito bonito se tu souberes valorizar as cores, as luzes, criar esse efeito, esse destaque. Agora, não adianta ter uma fotografia bonita se ela não chamar a atenção. E é óbvio que aqui eu não vou entrar a fundo em como fazer uma edição dessas, mas olha a diferença que
que faz uma fotografia sem edição e uma fotografia bem editada. Concordas comigo que é outra coisa? E se tu quiseres aprender tudo o que eu sei sobre edição, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da minha formação, que é o pós-produção de alto impacto, que é uma formação de edição para fotógrafos profissionais, porque lá eu vou te ensinar a ter uma edição com qualidade, com identidade, mas muito importante também com velocidade, ou seja, uma edição rápida. E agora sim, tu já tens os 3 passos para fazer tu também fotografias com esse efeito nos teus trabalhos. E se tu chegaste até aqui e ainda não deixaste o like, esta é a hora, deixa o like, subscreve o nosso canal aqui, deixa nos comentários qual é o tema que tu gostarias de ver aqui nos próximos vídeos. E se tu vives ou queres viver de fotografia, eu acredito muito que tu vais gostar deste outro vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu te mostro quais as melhores formas de adicionar nitidez nas tuas fotografias, tá? Vale muito a pena. Clica aqui e vemo-nos lá.